Boa noite aí, pessoal. Obrigado por terem conectado aí de novo com a gente. Nossa segunda edição desse mesmo webinar. Foi muito bem recebido aí o primeiro webinar. Tivemos um problema de conexão e aí menos pessoas que desejaram puderam participar. Agora, dessa vez, acho que vai dar tudo certinho aqui. Então, Rodrigo, as pessoas que estão participando hoje aqui, um perfil aí similar ao da primeira turma, né? Vamos dizer assim. Tem aí 89% das pessoas ainda não estão envolvidos com DevOps. 89% dos participantes de hoje. Nós já estamos chegando a 12 pessoas, então está funcionando certinho. Então aí você já vai ver aí um público bastante interessado no tipo de novidade que você vai estar compartilhando aí com o público, né? De como gerenciar um processo desse tipo e como ficam os nossos projetos no ambiente DevOps. Porque as pessoas, aí, em 100% dos casos, elas estão estudando o assunto, né? E aí, veja só, a galera que está participando aí, hoje, de 10 respondentes, a maioria das pessoas não está atuando, e aí a maior parte é de time de development, que é parecido também com a primeira turma que a gente teve, que era o maior número, a turma de development. E hoje, por enquanto, não tem ninguém de operations. Não tem ninguém oriundo de operations nesse momento. Tem gente aí que está como não se aplica, não está atuando, ou de development. E de quem está fazendo já alguma coisa, está em controle de versão de código, em build contínuo, e teste contínuo, e deployment e release, com automação de deploy e de release. Legal. Mas eu vou deixar você começar aí em algum momento, eu dou uma olhada aqui, vejo se tem mais respondentes, e a gente dá de novo uma olhada no público aí que está com a gente. Já temos aí 13 pessoas assistindo. Legal. Então, de novo, pessoal, obrigado aí por vocês estarem conosco essa noite. Agradecer de novo aí o Rodrigo por estar se dispondo a estar com a gente aqui, compartilhando a experiência dele na implementação de DevOps, que uma experiência aí bacana que ele vai compartilhar com vocês, e eu espero que vocês possam aproveitar bastante a noite, encher o Rodrigo de pergunta aí, porque vocês estão todos aí, pelo que eu vi na pesquisazinha, todo mundo está estudando o assunto, então o Rodrigo já está na frente aí da gente, ele já está com uma experiência prática, uma vivência nesse tema. Então, faço o voto que vocês aproveitem bastante a noite de vocês. Vou deixar o Rodrigo à vontade agora aí para expor e abrir para perguntas a hora que ele quiser, a hora que vocês quiserem. Se quiser botar uma pergunta aí no chat do YouTube, eu vou estar vendo aqui. Se tiver relacionado com o que o Rodrigo estiver falando, a gente interrompe, a gente conversa. Senão, no final, a gente faz também uma rodada aí de geral de fechamento aí com perguntas e respostas sobre esse tema, que é bastante interessante. Rodrigo, boa noite. Novamente, obrigado por compartilhar aí com o pessoal seu conhecimento nesse assunto tão importante. E fica à vontade aí com o público, que a casa é sua. Legal, Roberto. Obrigado aí de novo pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho. Eu acho que o material que estou trazendo hoje vai bem de encontro aí com o perfil do pessoal que tá conectado. A gente vai falar um pouco das bases, vamos falar um pouco da natureza do DevOps, né? Eu vou compartilhar então aqui, vou colocar minha apresentação para compartilhar para a gente já começar. Vamos lá. Muito bem. Você já está vendo minha apresentação aí, né? Acho que já estou na tela. Estou online. Muito bem, pessoal. Então,
Boa noite a todo mundo aí que está conectado, obrigado aí pela presença. Bom, eu sou o Rodrigo, eu trabalho na gestão de projetos, no PMO de TI do Bradesco. Os meus contatos ficam aí para quem quiser trocar uma ideia, a gente vai conversando. Nos últimos 10 meses, o DevOps entrou aí na minha lista de interesse, e eu venho estudando e aprofundando em alguns assuntos, e recentemente comecei uma trilha de certificação do DevOps Institute. É uma trilha que tem aí 6, 7, 8 certificações, nem todas ainda estão disponíveis, só as 2 primeiras estão disponíveis, e aí eu comecei a trilha com a primeira e quero, e vamos fazendo aí conforme as coisas vão sendo liberadas. Isso indica que é um assunto novo, é um assunto que o mercado ainda está tentando se entender como qual é a melhor forma, né? Então, mas a gente já começa a ter alguma coisa mais formatada, né? Uma nota rápida aqui, como a gente não tem literatura hoje ainda em português, então eu mantive alguns termos na língua original, tá? Eu mantive alguns termos em inglês. Muito bem, então a gente começa imaginando aí o nosso dia a dia, né? Então, tô trazendo alguns casos aqui para reflexão. O primeiro 6 dias depois de uma implementação que foi bem sucedida, o servidor começou a apresentar um alto consumo de processamento. E aí, isso é dev ou isso é ops? Isso é uma implementação de código, é uma chamada que está sendo feita um par de vezes que não deveria, que eu poderia fazer uma vez só e reaproveitar, eu estou fazendo ela várias vezes, ou é uma questão lá do lado da operação, do lado da infraestrutura, é um índice que está mal feito na base de dados, né? E aí, isso é dev ou é ops? Uma outra situação, sábado, 3 da madrugada, a aplicação finalmente foi instalada em produção e o login não funciona. E aí, é dev ou é ops, né? Ficou lá um arquivo residual na máquina do desenvolvedor que devia ter subido, ou é uma liberação de firewall que não foi feita? Né? São situações, acho que todo mundo aí que trabalha com implantações já passou, e sempre surge a dúvida, é desenvolvimento ou é infraestrutura, ou é operação? Uma outra situação, 8 dias antes do Go Live, a equipe de auditoria decidiu realizar uma inspeção detalhada, e aí descobriram que existe uma maneira de realizar acessos irregulares. Desenvolvimento ou operação? É o meu código que deveria prever alguma entrada irregular, ou é a minha infraestrutura que tem uma DMZ que está mal configurada, ou algum outro firewall, ou, enfim, surge a dúvida de novo. Desenvolvimento ou operação. E essa dúvida permeia toda a equipe, toda a área de tecnologia. Por quê? Porque desenvolvimento, historicamente, vem responder rapidamente as mudanças de negócio. Né? O desenvolvimento assumiu essa responsabilidade historicamente. Então, eu tenho as demandas de mercado que precisam ser atendidas, precisam ser desenvolvidas, e é o desenvolvimento que precisa construir código, né? E a operação? A operação precisa prover serviços estáveis, seguros e previsíveis. O que acontece aqui é que eu começo a ter um choque. De um lado, eu tenho uma série de pacotes que precisam ser implantados, e de outro, o cara da operação vai dizer, olha, vamos com cuidado com esses pacotes, porque você produziu isso, você está sofrendo muita pressão para produzir, e eu preciso trazer para o meu lado de cá, e eu não posso colocar a operação em risco. Né? Então a gente começa a ter um choque entre essas duas áreas. E a pressão do lado do desenvolvimento, dado o cenário que a gente tem hoje, o cenário de incerteza, a velocidade com que a gente precisa atender demandas, a pressão do lado do desenvolvimento só cresce. Só aumenta, né? Só aumenta. E o que começa a acontecer quando eu tenho muita pressão? Começa a aparecer o que a gente conhece como débito técnico. Quer dizer, olha, eu tenho eu tenho uma query de banco
que ela poderia ser otimizada se eu gastasse aí mais 2 horas nisso. O que eu faço? Eu não faço. Né? Como a pressão é muito grande, eu preciso entregar, falar, tá bom, então isso aqui vira um débito técnico, isso aqui vira uma linha no meu backlog, e depois eu vou tratar. Então, essas pequenas coisas que a gente vai deixando de lado, que no primeiro momento não fazem com que a aplicação quebre, né? A minha aplicação não vai quebrar, mas é aquela coisa que é desenvolvedor sabe do que eu tô, né, como a nossa equipe de ouvinte aqui hoje, a maior parte do desenvolvedor sabe do que eu tô, sabe bem do que eu tô falando, aquelas coisas que a gente precisa deixar para atender no prazo, né? Então, até recuperei essa tirinha aí, que traz bem isso, né? 2 desenvolvedores, o outro olha e fala, olha, isso aqui tá bem feio, tá bom, eu vou colocar uma linha lá no nosso Excel, beleza, muito obrigado, e segue a vida, né? Só que o débito técnico, ele começa pequeno. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, né? Só que ao longo do tempo, a coisa se torna uma proporção gigantesca, né? Sem a gente perceber, a ponto de, mesmo em implantações simples, o esforço se torna gigantesco. Tá? Aí é o paralelo aqui com os cabos, né? Imagina nessa segunda situação, quando eu preciso fazer, olha, só o ponto F32 que não está funcionando. Bom, fatalmente você vai levar muito mais tempo para corrigir o problema nesse ponto, e pior, você vai causar um efeito colateral. Né? É quase impossível você mexer nessa estrutura da foto sem você causar um efeito colateral. Então, quando você olha, parece uma implantação simples, só que cada implantação simples se torna algo complexo. Né? E os nossos deploys, que poderiam ser feitos em dias, começam a levar semanas, porque o lado da operação começa a ficar cada vez mais preocupado, né? O cara lá da infraestrutura, ele começa a ficar cada vez mais preocupado com o que está vindo, porque se vem algo pequeno e eu já tenho um problema, não, tá bom, então vai, volta, testa a sua aplicação, e aí você volta aqui. Só que quando você faz esse ciclo, a aplicação já volta maior, ela já volta com mais funcionalidades. E aquilo que poderia durar dias, eu passo a fazer deploys semanais, aí os semanais já não são mais suficientes, eu passo a fazer mensais e até semestrais, o que é muito comum para grandes aplicações, você ter os deploys 2 vezes por ano, ou até uma vez por ano, né? Passa um filme pela cabeça, né, Rodrigo? Eu lembro da época de começo dos anos 2000, lá, 2005, 2006, mais ou menos. Eu trabalhava na BN Anro, e eu lembro claramente, assim, da gente ter um calendário de releases anuais, de todos os releases do ano, e eu lembro que ano a ano os releases, essa programação, ela ia espaçando. Então, ela começou com mensal, depois, no ano seguinte, ela era bimestral, passou para trimestral, o objetivo era chegar a ter desse jeito, né, 2 releases no ano, né? E hoje a cabeça é totalmente diferente, né? A estratégia das empresas é totalmente diferente, né? É release toda hora. É isso aí, esse é o nosso, é aí que a gente quer chegar, a gente quer, o nosso objetivo é sair desse ciclo, né? E esse ciclo, o que ele traz? Quando eu tenho uma implantação, ela se torna homérica, ela se torna épica, né? É aquele final de semana onde todo mundo para, né? E quando muito não é num feriado prolongado, né? Onde todo mundo para fazer o deploy. Né? São aquelas janelas que a gente pega o calendário e procura na unha quando a gente vai ter 3 dias, 4 dias para fazer o deploy. Então as coisas se tornam a única janela homéricas. Possível. Exatamente. Ainda procura uma virada de mês, né, para ficar, por causa do contábil, do fiscal, né? Então, e não é isso que a gente quer, né? A gente chegou num ponto, então, onde a gente tem um deadlock entre essas 2 áreas, né? E a gente quer sair desse deadlock, porque quando atinge o cliente, não importa mais se é dev, se é ops. Aqui eu trouxe um caso recente da British Airways, onde houve uma queda
no data center, e é interessante porque a queda no data center foi assim, é aquele 0,001%, né? É aquela chance que, não, só olha, isso aqui a gente mitigamos até onde podia, quer dizer, né? Não foi um desleixo da área de TI, né? E mesmo assim acontece, e quando acontece, não importa mais se é Ops. Então a gente quer sair desse deadlock e passar a criar a cultura de confiança entre as áreas, nascendo então o DevOps. Tá? Então, quando eu começo a desmontar os silos, desenvolvimento, operação, e começo a unificar essas áreas, eu começo a ter o DevOps. E, historicamente, só trazendo um pouquinho da evolução, a primeira vez que isso aparece foi lá em 2009, o pessoal do FLIR que trouxe numa conferência uma apresentação mostrando de como que unificar o desenvolvimento e operação estava fazendo com que eles estava possibilitando que eles fizessem mais de 10 deploys por dia. Tá? Foi o primeiro case, na época eles não trouxeram como DevOps, só disseram o seguinte, olha, como que a cooperação entre DevOps permite que eu faça mais deploys por dia, né? Uma pessoa que estava nessa conferência, que é o Patrick Debois, cunhou o termo pela primeira vez, na sequência, ele fez um evento chamado DevOps Days, e cunhou o termo DevOps ainda em 2009, né? Em 2010, a gente tem o DevOps Days nos Estados Unidos, em 2011, o DevOps aparece como uma tendência no Gartner. Em 2012, os eventos se espalham pelo mundo. Em 2013, a gente começa a ter o DevOps começando a ser formatado como uma disciplina. Tá? Eu até trouxe um marco aqui, esse livro, o The Phoenix Project, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, mas é uma leitura, eu diria que é indispensável para quem está começando nessa jornada. E é uma leitura muito tranquila de fazer, porque ele coloca, é um novel, né? Então ele coloca um personagem numa situação real, vivendo os problemas que a gente vive, e ele vai, aos poucos, trazendo os conceitos e resolvendo os problemas que esse personagem está tendo. Então, é muito fácil de se reconhecer dentro do livro, tá? É muito tranquilo de ler por causa disso. Estilo A Meta, do Elion Oi? Goldratt? Estilo aquele livro A Isso. Meta? Exatamente, inclusive o storyboard dele foi inspirado na Meta, tá? Tá. Então acertou na mosca aí. Eu lembro desse livro A Meta, que é isso, é uma historinha, quase que um romance ali, uma novela mesmo, e Isso o cara mesmo. vai resolvendo um problema aqui, pega outro ali, resolve o segundo, estoura o terceiro, e assim vai. É isso mesmo, né? E aí em 2014 a gente tem as primeiras grandes empresas começando a declarar que estão adotando práticas, né? Então tivemos aí a Target, a Nordstrom e a Lego foram as primeiras a adotarem publicamente que estavam adotando práticas. E ainda em 2014 o primeiro grande evento corporativo, tá? E daí para frente a coisa escalou mesmo, tá? Aí a coisa se tornou uma proporção muito maior e começa a atingir todos os negócios como a gente tem visto, tá? Então esse é um pequeno histórico, só para a gente entender de onde que isso veio, né? Resultados. A gente já enxerga alguns resultados. A gente tem esse reporte que é feito todo ano pelo pessoal da Puppet. E a gente percebe alguns resultados bem interessantes, né? Principalmente quando a gente olha aqui na frequência de deploys. Equipes de alta performance estão fazendo deploys múltiplas vezes por dia. Na verdade, é praticamente sob demanda. Contra equipes de baixa performance, que são aquelas que fazem aí os deploys a cada 6 meses, né? Como eu mostrei agora há pouco naquele. Tá? Então, assim, a gente percebe os resultados estão aparecendo para as empresas que estão adotando as práticas, tá? Existem alguns outros ganhos aqui, como o lead time. O lead time ele começa a ser contabilizado no momento em que eu comito o código, até o momento que ele vai em produção. Então, para equipes de alta performance, eu tenho um lead time de menos de 1 hora. Over também de menos de 1 hora, e o change fail rate também de 0 a 15%. Então são números muito baixos, né? São números impressionantes até.
Em relação, eu estou deixando o link aqui embaixo, pessoal. Se vocês quiserem ler ele todo, é bem bacana, né? Só estou destacando alguns pontos que chamam mais atenção. Esse relatório é bem legal. Bem legal, é bem legal. E é bem abrangente, né? Não é algo... O número de empresas que eles buscam e a pulverização, tem empresa americana, tem empresa europeia, assim, a coisa é bem abrangente. Mas um número que, nesse reporte aqui, que é bem interessante de destacar, é esse aqui, 22% com as pessoas trabalhando 22% a menos de tempo gasto em trabalhos não planejados. Quer dizer, é como se você ganhasse uma pessoa a cada 4, praticamente, né? Ou seja, eu sem aumentar o número de recursos, eu aumentar a minha produção. Aumenta a produtividade. Então, 22% na veia, né? E 22% é bastante coisa. Todo mundo queria ter 22% a mais de qualquer pessoa. Tá? Então, só alguns números aqui para a gente embasar de que o que a gente está falando já tem resultados reais no mercado. Né? E aí, falando um pouco de princípio, eu vou puxar um pouco agora para princípio. Estou trazendo de novo aqui o The Phoenix Project, porque ele vai bem a fundo nesses, pelo menos a fundo no sentido de exemplificar, de trazer, de materializar, né? Depois eu vou comentar de um outro onde o aprofundamento técnico é feito, tá? E ele traz alguns valores que envolvem cultura, automação, o Lean é muito presente no DevOps, measurement e compartilhamento, né? Os princípios que sustentam o DevOps são 3, e são divididos em 3 modos, e eu vou comentar um pouquinho desses modos agora. O primeiro modo é o princípio do fluxo. Uma coisa que o DevOps traz muito forte é, eu preciso aumentar o meu fluxo da esquerda para a direita. Né? Então, eu preciso diminuir o tempo entre ideia. Do lado da ideia eu tenho o desenvolvimento e do lado do cliente eu vou ter a operação. Então, eu preciso aumentar o meu fluxo para a direita. Né? E aí eu tenho alguns princípios para conseguir aumentar esse fluxo. O primeiro deles é tornar o trabalho visível. Tornar o trabalho visível é eu conseguir identificar realmente o que cada pessoa está fazendo. Né? A gente normalmente tem uma visão geral, não está fazendo, mas é difícil você saber se um desenvolvedor parou com um desenvolvimento para corrigir um código, né? Como é que eu sei que aquele cara colocou alguma coisa em hold ali por um tempo para fazer um atendimento para um ticket de produção e depois voltou, né? E como é que eu faço isso sem burocratizar a vida dele, né? Porque não adianta fazer isso trazendo mais controle, mais... então eu preciso fornecer, e aqui a gente vai falar um pouco de ferramental, né? Eu preciso fornecer um ferramental que ajude ele mesmo e ao mesmo tempo produz esse resultado de me dar visibilidade no fluxo. Um outro princípio muito forte é limitar o trabalho em progresso. A gente tem uma tendência, né, a colocar tudo em paralelo, a gente precisa fazer tudo e tentar mostrar que a gente está tentando atender todo mundo a todo tempo. E o DevOps vai vir numa outra pegada, fala assim, olha, isso é uma ilusão. E é claro que vai ser sempre difícil você convencer executivos de que isso é uma ilusão. Mas no final das contas porque só a quantidade de handoffs que você está fazendo, de pessoas que você no final das contas você está perdendo tempo. E você começa a conseguir limitar o trabalho, ou convencer que você precisa limitar o trabalho, tornando o trabalho visível. Né? Essas duas coisas estão muito interligadas. Depois reduzir o tamanho dos pacotes, que hoje a tendência é muito forte de você tratar em microserviço, e já se fala, né, em nanoserviço. Então são sempre pequenas alterações que no final vão compor algo maior. Os handoffs e identificar e declarar as restrições. Aqui eu vou destacar, nos 3 primeiros aparece uma palavra se repete, que é a palavra trabalho. E a gente fala bastante disso, né? Mas o que é trabalho? O que a gente define como trabalho? É muito vinculado ao Lean mesmo, né?
O primeiro tipo que a gente tem são os projetos de negócio, são as demandas de negócio que chegam e a gente precisa desenvolver e entregar. Uma segunda categoria são os projetos internos de TI. Então, é aquele update de versão que você precisa fazer porque o fornecedor vai deixar de dar suporte, né? Esses são os projetos, ou melhorias, né? Ou novos servidores que você precisa implantar para manter o negócio funcionando, né? Então são projetos de suporte. A gente tem as mudanças, e aqui no caso mudança não é a mudança de negócio, né? É a mudança, tem um índice que eu preciso refazer, de configuração aqui no meu código que eu preciso ajustar e colocar isso em produção. Então são aquelas coisas menores que eu preciso colocar em produção que vão causar alguma mudança no meu ambiente produtivo, mas não chegam a ser nem projetos de TI, nem projetos de negócio. E por último a gente tem o trabalho não planejado, tá? E a gente percebe que no dia a dia, no que a gente trabalha a maior parte do tempo? Projetos de negócio e trabalho não planejado. Ao que a gente conversou no começo, que é o débito técnico. Porque quando eu deixo de fazer os meus projetos de TI e tenho que fazer, né, na última hora, quando o fornecedor fala, olha, daqui 2 meses eu vou tirar, eu não dou mais suporte, né? Quando a gente não consegue fazer essas coisas, e até pela pressão, né? A gente acaba se concentrando nos projetos de negócio e no trabalho não planejado, e isso só alimenta mais aquele pool de débito técnico, né? E o que o DevOps está trazendo aqui é o seguinte: a gente precisa dividir o nosso tempo em todas essas coisas e tornar visível também essas coisas enquanto projeto na organização. Às vezes os projetos de TI, principalmente, ficam lá naquela tentativa de sobrar uma verba e tal, só que o impacto de não fazer isso é muito grande. Então, o DevOps traz, fala assim, olha, esses são os 4 tipos de trabalho e a gente precisa trabalhar com prioridades parecidas para todos, né? Muito bem. E aí eu tenho algumas práticas para aumentar o fluxo da esquerda para a direita. As 3 primeiras, o Continuous Integration, Continuous Delivery e o Continuous Deployment, eu vou exemplificar nesse pipeline. Isso aqui é um exemplo de pipeline de desenvolvimento. Se vocês colocarem no Google Images aí, pipeline de deploy, vocês vão achar vários exemplos, tá? Esse aqui é um que eu peguei lá do GitHub, que ele é bem completo, mas isso aqui tem muito a cara da própria organização, né? De como que você faz o seu deploy. Mas no geral, você vai ter essas etapas. E quando eu tenho o meu controle de versão e eu comito código. Sim, Rodrigo. Antes só de você entrar nas disciplinas aí, diga lá. Só entrou mais gente aí na áudio, né? E mudou legal. Um pouco aqui subiu para 21% as pessoas que já estão envolvidos com DevOps, né? E dentro desse envolvimento, 71% está estudando o assunto, mas tem lá os 21% que está implementando práticas de DevOps. Então, junto contigo aí, eu acabei não respondendo nessa segunda turma, acabou não dando tempo, mas junto com você tem mais algumas pessoas aí, outras estão conhecendo, e aí o time ainda é o de development, a maior parte de background aí do pessoal, ainda é development. E tem aí uma mescla aí de 20, 28, 14, 21% de pessoas que estão investindo em controle de versão, continuous integration, teste automatizado e release e deployment automation. Como agora você vai começar a entrar aí nas disciplinas aí, só para te dar um panorama atualizado. Esses normalmente são mesmo os passos que a gente segue, né? Você segue aí o deploy pipeline, você vai maturando ele conforme você vai avançando, né? É comum essas práticas serem as primeiras a serem adotadas, né? Legal que a gente já tem mais gente aí que pode até contribuir aí com
se o pessoal quiser colocar coisa no chat, o pessoal que entrou, tem um chat aí no YouTube, se vocês quiserem fazer comentários e colocar suas perguntas aí, fiquem à vontade, a gente vai encaixando aí. Tá eu tô de olho lá no chat. Ah, maravilha. E aí eu estava comentando um pouquinho do Continuous Integration, quer dizer, quando eu começo a comitar código, e aí aqui a questão é, né, eu preciso que essa prática aconteça de forma diária. Eu não posso ter o pessoal comitando código uma vez por semana, senão eu não me adianta, né? Então, quando eu tenho essa prática e tenho o ferramental adequado, para que isso aconteça, eu tenho o Continuous Integration. Né? Se eu avanço no meu deploy, no meu pipeline, e eu entro com os testes automatizados, e eu tenho o meu Continuous Delivery. Quer dizer, o Continuous Delivery aqui, eu estou pronto para entrar em produção, mas eu não entro. Eu seguro um pouquinho aqui, o meu pacote ele está pronto para produção, mas essa chave está desligada, né? Se eu ligo essa chave, eu tenho o Continuous Deployment, que é onde a gente quer chegar, né? Quer dizer, é aquela história da ideia, né, da esquerda para a direita, da ideia para o negócio. Eu quero fazer um teste AB, por exemplo, e eu faço ele de manhã, no final do dia, esse meu teste AB já está no ar, né? Então, quando eu tenho essa cadeia funcionando, é isso que eu consigo. E que vai de encontro com o que a gente mostrou com os resultados lá, né, no report do pessoal fazendo on demand e fazendo o deploy todo dia. Tá? Outras práticas que eu tenho aqui no meu deploy a infraestrutura enquanto código, né, transformar a minha infraestrutura em código, quer dizer, eu não ponho mais a mão nos servidores de produção e tudo que eu quiser fazer, eu faço via uma ferramenta de gestão de configuração. Tá? Ferramentas num nível mais avançado, inclusive controlam os servidores que eu já fiz deploy, que eu não fiz, percebem servidores que estão sendo mais demandados e não faz neles primeiro, né? E fazem o rollback se eu tiver algum tipo de problema, né? Isso me dá, quando eu tenho a infraestrutura como código funcionando, eu ganho uma outra coisa que são os ambientes sob demanda. Isso aqui é um dos sonhos aí do DevOps, né? Porque o ambiente sob demanda eu quero fazer um teste unitário, eu requisito um ambiente para mim. Né? E esse ambiente vai ser construído a partir, para mim, né, claro que num ambiente apartado ali, né, num ambiente seguro. Mas ele vai ter as características do ambiente de produção. E como é que eu sei como está a produção? Porque eu uso uma ferramenta de gestão de configuração. Então eu sei todos os ajustes que foram feitos e o meu ambiente fica praticamente idêntico, se não idêntico, ao que eu estou rodando em produção. Qual a consequência disso? O meu nível de falha nos meus testes automáticos, ou em algum smoke test que eu queira fazer, é muito baixo. Né? Porque uma coisa que é bem relevante, a maioria dos problemas de código durante os testes são referentes a diferenças de ambiente. Tá? A gente normalmente cai aí na vala comum de achar que não, mas o código é ruim, claro que tem código ruim, né? Mas tem a maioria é causada porque o ambiente que o desenvolvedor desenvolveu, né, o código, ele é diferente de produção, né? E para muitos casos, eu tenho mais de um ambiente, às vezes eu tenho 2 ambientes de testes, né? Eu preciso migrar o meu código para esses ambientes e eles não estão equalizados. E aí eu chego em produção, eu tenho um monte de problema. Eu tendo infraestrutura como código e tendo o ambiente sob demanda, o meu deploy pipeline começa a ficar muito suave, né? Eu automatizo também testes em geral, teste de QA, performance, até testes regressivos e monitoramento. Então, esse é o conjunto básico, aí é o conjunto mais natural de você seguir com a implantação do DevOps e aumentar sempre com o objetivo de aumentar o teu fluxo da esquerda para a direita.
Um outro item aqui, uma outra prática que eu gostaria de comentar é o mapa de fluxo de valor. E esse nome, né, o Value Stream Mapping, é difícil da gente entender não entender o que é isso, mas é um nome, praticamente qualquer coisa cabe aí dentro, né? Qualquer coisa que você faça aí num papel parece que cabe dentro do Value Stream Mapping. E aí eu estou deixando aqui uma definição, mas é muito mais uns comentários feitos pela Courtney Kistler, que foi uma das pessoas que implementou o DevOps lá na Nordstorm. Na verdade, nem tinha essa. Então ela é uma das que está construindo, uma das agentes aí que está construindo as práticas, e ela foi recentemente, faz 1 mês, 2 meses, ela foi contratada pela Starbucks, ela virou head lá na Starbucks de tecnologia, ela é responsável por toda a tecnologia da Starbucks a nível mundial, e para levar para lá as práticas DevOps também, tá? E aí o jeito que ela abordou, isso aí é um podcast, né? Eu tô deixando aí o link para quem quiser ouvir inteiro, vale a pena ouvir inteiro. Ela fez um comentário que eu achei determinante para entender ou para elucidar ou materializar o Value Stream Map, né? Primeiro que ela fala que é documentar a realidade. E aí é além, né, eu entendo isso como além daquele o to be, né? A gente falava, tá bom, mas isso a gente faz o as is, o to be e tal. Mas aqui tem um detalhe de um pouco mais a fundo, né? A gente documentar, ela até comenta, né? Comentar o que é necessário fazer o meu deploy, o meu desenvolvimento, e não o que a gente quer, eu gostaria que fosse, né? Normalmente quando a gente faz o as is, o to be, tem muito, vai muito junto um pouco de desejo, né? Daquilo que a gente gostaria que fosse. E isso descola um pouco da realidade. E esse pouquinho é suficiente para a gente não conseguir implementar, né? Então, ela traz isso bem no chão, ela coloca isso, fala, gente, assim, vamos colocar a realidade aqui, vamos colocar, o máximo da franqueza que a gente tem em relação aos nossos processos, tá? E então foi bem interessante ver ela falar, e ela conta um pouco do desafio que está fazendo isso, de fazer isso na Starbucks, que é uma empresa que culturalmente já tem uma liberdade muito grande, né? E imagina, mesmo lá ela tem esses desafios. Muito bem, seguindo então para o segundo modo, que é chamado de amplificação aí do loop de feedback. Eu aumentei o meu fluxo da esquerda para a direita, agora eu preciso colocar feedbacks, eu preciso que o que está acontecendo na esteira, informações que estão acontecendo na esteira, volte para etapas anteriores para que eu consiga iniciar o meu processo de melhoria contínua. Então, alguns dos princípios aqui, considerar o problema quando ele ocorre. Isso aqui também é uma das coisas mais difíceis, né? Assim, eu tô vendo o problema, eu sei que ele tá ali, mas eu falo, ele não é grande o suficiente, eu deixo ele passar, né? Então, aqui nenhum problema passa. Né, eu tô falando isso, parece que é muito fácil, mas é uma das coisas mais difíceis, né? Nenhum problema passa na esteira, independente do tamanho. Isso é muito forte dentro do DevOps, né? E aí, resolver o problema gera novos conhecimentos, eu trago questões de segurança próximo, de qualidade e segurança mais próximo da origem, isso é conhecido como shift left. Então, tudo que eu conseguir trazer sobre qualidade e segurança para perto da origem aqui, mais próximo da ideia, e fazer com que essas coisas caminhem junto desde o início, melhor, e eu preciso que essas coisas se fundam no final das contas, né? Essa é a proposta. E aí eu consigo otimizar continuamente os núcleos de trabalho, né? Com o benefício, eu vou ter que os defeitos são rapidamente corrigidos, as use stores originadas na operação e segurança passam a fazer parte do backlog, né? E aí que acontece essa fusão, eu já não tenho mais, todo mundo passa a se preocupar com segurança. Eu não tenho a equipe de segurança que lá nos testes vai olhar. Não, a coisa já nasce aqui, ela já nasce no DNA da minha use story, né? Inclusive algumas vertentes já começam a chamar de DevSecOps, né? Colocar um sec no meio
porque se o SEC não nasce junto, eu continuo tendo um gap em algum momento do meu pipeline. Também é um outro benefício, aumentar a comunicação e coordenação dos grupos, né? E por último, o terceiro modo, que é quando eu chego na cultura de experimentação, né? Quando eu consigo, quando o meu fluxo já está bom, eu já consigo fornecer os meus feedbacks para as etapas anteriores, numa cultura de experimentação contínua. É o que eu conhecido também, assim, eu estou sempre no estado beta, né? Eu estou sempre testando coisas novas. Eu estava conversando esses dias, é bem interessante, eu estava conversando sobre o caso do Facebook, por exemplo. Hoje você abre o Facebook, só tem vídeo, né? Assim, o Facebook está virando quase um grande YouTube. E meses atrás, poderia apostar nisso, né? É muito difícil você achar qualquer relato e falar, olha, de um ano atrás, fala assim, ó, daqui a um ano o Facebook será cheio de vídeos. E por quê? Porque é uma cultura de experimentação. Eles foram percebendo que as pessoas ficam mais tempo em vídeo, foram fazendo testes e no final a gente tem o que é hoje. E é um produto que vai ser diferente daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? Então eu não tenho um produto de forma acabada. E esses grandes, Facebook, Google, Netflix, eles estão sempre nesse estado beta, estão sempre em estado final, né? E quando eu chego nesse estado, quer dizer, os meus níveis de confiança entre as fronteiras é total. Falar de falhas não é mais um problema. Isso aqui é bem interessante nesse terceiro modo, né? Porque é sempre difícil falar sobre os problemas de produção. Por mais que você tenha uma cultura aberta, né? Por mais que você tenha abertura, você falar dos problemas potenciais e tal, né? E aqui eu trago isso para dentro como parte do meu DNA, a ponto de, aí eu estou trazendo um exemplo do Netflix aqui, a ponto do Netflix criar uma ferramenta que aleatoriamente desabilita instâncias de tá bom, então a gente está em continuous learning, a gente sabe se virar quando tem problema, a gente incorporou a discussão sobre problemas no nosso dia a dia, tá bom, então vamos ver se isso está acontecendo. Eu vou criar uma ferramenta, uso as minhas instâncias em produção, e eu quero ver se eu estou preparado para reagir a isso, né? E aí, claro, aprender com isso e criar mais artifícios para que o próprio sistema seja cada vez mais resiliente, né? Tanto que há um tempo atrás, acho que há um ano atrás mais ou menos, teve uma grande queda na Amazon, no AWS, e a Netflix foi a única que ficou no ar. Ela já tinha testado inclusive esse caso, né? Se o AWS ficar fora, o que a gente faz? Isso começou com o que eles chamaram de Chaos Monkey, né? Nessa ideia de que eu não sei qual instância vai ser derrubada e eu preciso conseguir lidar com isso. E isso cresceu. Hoje eles têm o que eles mesmos chamam de Seaman Army. E aí criaram uma série de macaquinhos aí, cada um com uma característica diferente. Esses macaquinhos em produção para que eles possam estar preparados na piores das situações, tá? Essa ferramenta, eles estão começando a publicar open source. Se tiver interesse, fique de olho que eles estão começando a divulgar aí como open source. Quem tiver interesse é bacana, viu? Essa é uma mudança radical, né, daquela cultura lá dos primeiros slides, lá do Dev, do Opus, separados pelo muro. É uma mudança bastante grande de cultura, né? Quando eu estou nesse nível, assim, qual que é a minha janela de implantação? Não faz mais sentido falar de janela de implantação. A janela some, a janela é a todo momento, né? Eu preciso parar pessoas para fazer a implantação? Não, né? Assim, é uma estrutura que ela fica completamente diferente do que a gente tem hoje. Eu não tenho mais janela, eu não tenho mais dependência ou preocupação de indisponibilizar, parar um serviço e fazer, assim, as coisas vão acontecendo, né? Claro que você precisa, para chegar nesse nível, você precisa casar praticamente todos os conceitos que a gente passou, né? Então, não é chegar nesse nível que está a Netflix, que está a Amazon. A Amazon, por exemplo, faz 23 mil deploys por dia, né?
É claro que a característica do deploy da Amazon, como a gente está falando aqui de ajuste no AWS e tal, são coisas muito pontuais, muito pequenas, mas não deixa de ser deploy, né? Uhum. É diferente, mas não deixa de ser um deploy. E mesmo assim, 28 mil é um número muito grande. O Facebook faz um deploy por dia, a Netflix acho que faz, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 20 deploys por dia. Mesmo assim, né, um deploy por dia já é... né? Já é Muito bem, grande. e aí já é, já é bom demais. E aí, claro que não dá para falar de DevOps sem comentar um pouco de ferramenta. A gente não consegue, simplesmente não consegue, trazer todos esses conceitos sem o apoio de ferramental, né? E aí eu trouxe uma imagem aqui que é bem distribuída aí para cada fase do meu pipeline. Eu tenho ferramentas específicas. Então, essa é uma imagem onde a gente pode tomar de base para começar a investigar as ferramentas, e tem essa aqui também, que tem essa tabela periódica do DevOps Tools, e essa ferramenta é bem bacana, porque você consegue ver no detalhe assim, as informações da ferramenta, consegue ir para o site, assim, é bem bacana para brincar com essa e descobrir ferramentas aqui, tá? Uma atualização que eu estou trazendo, porque saiu recentemente o relatório da Puppet de 2017. Uhum. Um mês aí, nem isso. Não, foi esse mês, né? Então, foi acho que no começo do mês. Foi no começo do mês, Foi no exatamente. dia 7, no nosso outro webinar. Exatamente. E o que é interessante, pela primeira vez no reporte aparece a figura do líder. Nunca tinha aparecido. Então, isso só mostra que a figura da gestão começa a ser crucial dentro do DevOps. Essa figura começa a aparecer, né? E isso é importante para a gente, ainda mais que a gente está com um público aí de PMOs e gerentes, né? Assim, aparecer com as vertentes aí de como é ainda uma análise, não é uma análise tão profunda nessa primeira vez. Tem algumas coisas que a gente já sabe que o líder atual precisa, mas só o fato de aparecer, de ter um capítulo sobre isso, já mostra que a gente começa a olhar para a gestão agora em DevOps, e não só ferramenta, porque tem uma vertente ainda que falou de DevOps, pensa em ferramenta, falou em DevOps, pensa em ferramenta. Isso já vem sendo essa vertente já tem se tornado mais fraca, e definitivamente agora aparece a gestão no relatório. E aí eu casei com uma outra literatura, que é DevOps Handbook, que comenta também o papel do líder, né? Então, na verdade, o papel do líder vai ser criar um ambiente para que o time descubra a grandeza no trabalho diário. Em outras palavras, criar grandeza requer unicidade entre líderes e liderados, onde um é mutuamente dependente de outro, né? Então, aquilo que a gente isso aqui também está bem alinhado com o tipo de liderança que a gente tem no ágil, tal. Então, esse perfil de colaboração, ele já é o perfil desejado, e o DevOps está confirmando isso, tá? Um outro destaque aqui no relatório desse ano, a gente teve uma diminuição no gap entre as equipes de maior e menor performance, né? Então, veja, em 2016, a gente fazia lá, as equipes de alta performance faziam 200 vezes, os deploys eram 200 vezes mais frequentes que equipes de baixa performance. E nesse ano, caiu para 43 essa diferença. Isso quer dizer que o mercado está se movimentando. Eu tenho mais empresas, eu acho que a nossa pesquisa inicial confirmou isso, né? Das pessoas indo para a iniciativa DevOps, e isso diminuiu o gap que existia. Né? Então foi um resultado bem interessante. Em contrapartida, o número, o mean time to recovery e o change fail rate aumentaram. Né? Então, assim, eu diminui o gap, eu tenho mais empresas, mais organizações adotando as práticas, mas ainda eu tenho a minha próxima fase é tratar aqui problemas que estão acontecendo
lidar com os problemas que são decorrentes aí das implantações, né? Então, é bem interessante acompanhar esse processo. Provavelmente do ano que vem, a gente esse 96 já deve também baixar um pouco. Isso só vai mostrar, se isso acontecer, só mostra o amadurecimento das organizações nas aplicações, né, na adoção do DevOps, né? Então foi um dado bem interessante que eu quis destacar aqui. E aí, por último, pessoal, algumas indicações. Eu não vou encher né, a tela aqui de indicações, tem muito material, mas eu escolhi aí seis pessoas que eu acho que vale a pena. Tudo que vocês procurarem, tudo que vocês acharem dessas pessoas, putz, vale muito a pena, de verdade. Estou deixando 2 canais do YouTube, um o IBM DevOps e o outro o DevOps TV, que tem bastante, principalmente o da IBM, claro que tem um pouco de ferramenta, mas tem muito vídeo explorando os conceitos, explorando essa natureza do DevOps, né? Então, e aí tem sessões só de continuous delivery, tem sessões só de automação de teste, é bem interessante. E estou deixando a indicação aqui de 2 livros, que seriam os 2 livros para iniciais. Também, a literatura é vasta, né? Mas para quem vai iniciar aí, eu acho que o The Phoenix Project e o DevOps Handbook, eles se casam, eles se completam. No Phoenix Project, a gente tem aquilo que a gente comentou, lá, né, o desenrolar da história de um VP que pega um problemaço na mão e precisa resolver, e o DevOps Handbook pega cada conceito e vai o DevOps Handbook já é um livro já é literatura mais técnica, né, no sentido ainda conceitual, mas mais técnica. E aí traz alguns cases de algumas... a gente começa pelo Phoenix Project e aprofunda no DevOps Handbook, e depois a coisa ramifica. Aí, agora eu quero me interessar por Continuous Integration, e aí a coisa ramifica, tá? Então, deixo essas indicações aí. E... são indicações muito boas, os livros são muito bons. São muito bons mesmo, viu? São bem legais, a cobertura é bem ampla de temas. É bem ampla. O DevOps Handbook eu vivo carregando ele, porque eu vou lá e consulto alguma coisa, e assim, é bem bacana. E vamos lá, não sei se o pessoal, como é que tá o pessoal no chat aí? O pessoal tá parado aqui, eu não sei se caiu minha conexão no chat aqui, mas tá paradinho, pessoal. Vamos ver se o pessoal tem aí alguma coisa para a gente trocar umas figurinhas aí. Eu tenho aqui uma pergunta que colocaram lá no WhatsApp. Vamos lá. O Renato Rodrigues, ele colocou aqui, é meio extensa, mas eu vou colocar no chat aqui, aí todo mundo vê. Você está vendo o chat aí, Rodrigo? Acho que eu vou desligar o PowerPoint, e aí eu volto aqui para a gente se ver. E aí, pronto, estou de volta. Não está conectado, não. Mas a pergunta dele foi... Deixa eu colocar no chat do Hangout aí, se você ver. Colocou aí, para quem já utiliza DevOps, qual é a abrangência e profundidade do assunto em relação à automação rotineiras? E qual as recomendações, dores, obstáculos, barreiras e caminho crítico na parte de testes e homologação? Acho que você falou um pouco aí, né, sobre automação de testes, automação de deploy, aí. Em relação... Aí ele começa aqui dizendo, né, para quem já utiliza o DevOps, qual é a abrangência e produtividade do assunto em relação à automação rotineira. Aí eu não sei se ele quis dizer em relação a processo de negócio ou se é automação de processo de TI. Eu não sei se rotineira está remetendo a alguma automação de negócio.
Porque se for automação de TI, aí a abrangência e profundidade até o céu é o limite aqui, né? A gente tem ferramenta e define processo e definir e ajustar cultura e tal, para até chegar nas 23 mil implantações lá da Amazon, né? Então, a abrangência e profundidade onde você achar que deve ir mesmo. E aí, só que isso na teoria, né? Aí vem a segunda parte da pergunta dele: quais as recomendações, dores, obstáculos, barreiras e caminho crítico na parte de testes e homologação. Eu diria que exatamente para essa fase, o caminho mais crítico é você ter o ambiente, o production-like, né? O DevOps traz bastante isso, que é o production-like environment, que é o ambiente mais próximo. E se você consegue trazer isso, trazer esse ambiente sob demanda, a criação desse ambiente sob demanda, você resolve praticamente os seus problemas de teste e homologação diminuem demais, assim, a queda, porque você passa a pegar o problema na raiz. Você tem as configurações que estão rodando em produção, você tem todo o update de patch, enfim, tudo que você tem normalmente lá, você consegue reproduzir num outro local, né, isolado. Então, se eu tivesse que citar ali o caminho crítico da parte de testes e homologação, eu diria do production-like. Production-like environment é o que vai de forma definitiva. Claro que você tem passos antes, como você pode automatizar os teus testes, começando dos mais elementares e agregando, mas para você chegar no estado da arte aí, é quando você tiver o teu production-like. Eu fiz aqui, Rodrigo, um pop-up aqui do chat, e aí apareceram várias mensagens aqui que legal. adormecidas lá. Então tem um aqui, do Nelson Camargo, ele perguntando: Continuous Integration não pode abranger também o Unit Test? Pode. Tem algumas divergências em relação à literatura. Alguns definem com o Unit Test, em outros lugares sem o Unit Test. Eu trouxe ali sem, mas a resposta é sim, pode. Tá, legal. Em teste, pode ser uma interface, solução, aqui. Bruno Frari, o DevOps pode ser considerado um caminho natural para os métodos ágeis como o Scrum? Eu acho que se caminho natural, eu acho que, inclusive, o funcionamento pleno do DevOps vai usar, sim, o Scrum para muitos times, né? O que a gente vê no caso do desenvolvimento é que algumas organizações, por exemplo, o Spotify, já suas equipes, né, o Spotify, por exemplo, quando você abre o aplicativo, você tem equipes diferentes para cada parte do aplicativo. Então você reduz a atuação daquela equipe, você foca tanto que o ágil se torna, você não necessariamente tem aquela estrutura mais do ágil, mas o ágil sendo executado de forma o ágil não como Scrum, mas como ágil, provavelmente dito, né? Então, acho que sim, o ágil o Scrum e o ágil é caminho pro DevOps. Eu acho que o DevOps abraça o ágil e estende o ágil para a operação. Operação, né? Para mim é uma grande materialização dos métodos ágeis, né? Porque sem aí continuous integration, sem um teste automatizado, como é que você vai fazer uma sprint curtinha dentro de um sistema gigante, onde você faz uma mexida pequena numa ponta dele e tem que fazer um esforço grande de reteste regressivo. Então, isso não caberia naturalmente dentro de uma sprint. Então, uma automação de teste vem ajudar nisso. E todas essas disciplinas aí que você apresentou do DevOps, elas vêm efetivamente a fazer com que seja possível se fazer sprints curtas e releases constantes, né?
É isso aí. Tem mais pergunta aqui, depois vamos compartilhar assim. Em um ambiente de códigos antigos, com alto acoplamento, dá para usar DevOps antes de refazer a arquitetura? Nelson Camargo. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Assim, é o ambiente mais difícil de você trazer o DevOps. É impossível, não. Até tem uma série de iniciativas da própria IBM que mostram DevOps para mainframe e tal, né? Tem até uns vídeos bem bacanas no canal lá, falando de DevOps para mainframe. Então, é impossível, não é impossível, mas eu acho assim, nesse ponto, né, se você diminuir os teus, tá bom, eu penso que eu não faço de forma plena, mas se eu conseguir trazer algumas práticas, por exemplo, o teste automatizado, ou alguma build automática, se eu diminuir os meus espaços de release de 6 meses para 2 semanas, para 3 semanas, num ambiente altamente acoplado, eu já estou tendo bastante ganho, né? Então, o que eu percebo é que esses ambientes são os mais complicados de você trazer, mas já existem iniciativas no mercado que começam a trazer um aspecto ou outro e você começa a diminuir o teu tempo de deploy. Vai chegar, eu acho muito difícil, sem você ir para microserviço e tal, sem mudar a arquitetura, vai ser difícil, vai ser impossível você chegar lá nos 23 mil da Amazon, né? Mas nessa hora, o que eu penso? Se você traz de 6 meses, que seja para 1 mês, que seja para as 3 semanas, você já está ganhando, tá? Então, minha resposta é possível, não nos níveis, né, tem guardadas as proporções de limites de arquitetura, mas tem sim iniciativas que você consegue implementar independente da tua arquitetura, com ganhos aí variados, dadas essas limitações. Uhum. Aí o Ricardo Nakano ele coloca 2 perguntas assim, até meio relacionadas, né? Como gerenciar frentes de DevOps simultâneas, paralelas, e como gerenciar merges de código? O merge de código é ferramenta, aí não tem jeito, né? Você tem o GitHub aí da vida, e aí é ferramental. Existe uma questão cultural dos developers que precisam utilizar e precisam comitar código diariamente, mas você só consegue fazer gestão de versionamento de código usando ferramentas. Você não tem. E ferramenta mais mais o aculturamento das pessoas, dos envolvidos, né? Porque se o cara comitar código a cada 15 dias, não vai te resolver nada. Então, para código é isso. E a outra, peraí, esqueci. Era frentes de DevOps simultâneas. Como gerenciar frentes de DevOps simultâneas? Quando você começa uma iniciativa de DevOps, as experiências mostram que é legal você começar com um grupo destacado do todo, né? Se você começar muito simultaneamente, você não vai conseguir extrair os benefícios. E por quê? Você precisa entender dentro da sua organização o que vai funcionar e o que não vai funcionar. É um processo de aprendizado. Não vai ser só implantar a ferramenta e as coisas vão começar a acontecer de forma mágica, né? Então, começada uma iniciativa e aquela iniciativa maturada, então eu já sei que ferramenta funciona para mim, eu já sei que tipo de aculturamento eu vou precisar fazer com as pessoas que estão. Eu já começo a entender o apetite do risco que os executivos querem tomar para eu avançar nessa iniciativa. Então, dada uma iniciativa maturada, aí e aí uma terceira e uma quarta, né? Eu acho que sair abrindo iniciativas não vai ser o caminho. Então, como que você faz em paralelo? Abre uma primeiro, matura, entende o teu ambiente, entende o que vai funcionar, entende os ganhos que você vai conseguir de forma rápida, porque assim, tem essa também. Alguns ganhos você precisa já começar a mostrar, né? Para você ganhar
força para continuar, né? Se você separa um grupo de 10 pessoas, 12 pessoas, e por 3 meses não consegue mostrar resultado, você vai perder força na tua iniciativa. Então, pega essa galera, pega uma aplicação que possa funcionar de forma um pouco mais independente, né? Eu sei que é difícil, no final das contas, as aplicações são todas conectadas em algum momento, mas escolhe uma aplicação que tem um nível de separação com o teu core um pouco menor, começa por aí, extrai alguns resultados e ganha força para fazer outra rodada. Quando você tiver isso, aí você começa a segunda e você vai conseguir levar as duas em paralelo. Sim, sim, eu acredito bastante nisso. Esse tipo de análise aí de qual executivo, qual stakeholder é mais risk taker, é boa, né, para você garantir um patrocínio ali na partida, né, Exato. porque você vai estar correndo risco, você vai estar nessa cultura de aprendizagem, vamos errar aqui para aprender juntos, mas alguém tem que patrocinar isso, né? E aí esse patrocínio gera um benefício, aquele benefício de uma área acaba contaminando a outra. Eu também quero esse tipo de benefício para mim, né? Exato. E uma outra estratégia aí eu venho fazendo automação de deploy, né, no banco, e quando você fatia as coisas por tecnologia, você consegue pegar uma leva de aplicações de uma mesma tecnologia, onde as issues técnicas acabam sendo similares, né, e você acaba levando aqueles aplicativos todos parecidos juntos. Aí você pega uma outra fatia de tecnologias, consegue automatizar mais alguns sistemas, até que você fica ali com uma leva de cada sistema é uma tecnologia diferente, um fornecedor diferente, e aí você fica mais no caso a caso. Só um comentário nessa do patrocínio, que a gente falou um pouco de cultura também, né? Assim, uma das coisas que um artigo eu estava lendo, não vou lembrar a referência agora, mas foi bem interessante. Bom, como é que eu mudo cultura, né? A gente sempre fala sobre isso e é sempre, parece também uma pergunta e uma afirmação sempre muito aberta, né? Eu preciso mudar a cultura, preciso mudar a cultura. Primeiro, você muda a cultura através da mudança de hábito. Ninguém muda a cultura direto, você muda hábito. E como que você muda hábito? Tornando o anterior obsoleto. Né? Não é por convencimento. Quando você traz uma realidade onde as pessoas olham para essa nova realidade e entendem que a anterior é obsoleta, e as pessoas vão entender isso, aí você começa a ganhar a força para mudança, né? Eu sempre falo, nos primeiros iPhones aí, eu não vi, assim, a maioria assim, né? Sempre tem uma exceção, mas no geral, as pessoas pegavam aquilo e parecia que elas sempre usavam, sempre usaram aquilo, né? Então, ninguém teve essa sensação de pegar algo e falar, cara, que legal que é isso aqui, não, mas eu quero o antigo. Não, agora eu quero o novo, porque você acabou de tornar o anterior obsoleto, né? Então, quando você passa a mostrar que a tua nova realidade tem os resultados e você olha para a anterior e torna ela obsoleta, aí você começa a ganhar começa a caminhada aí de mudança cultural, né? Só para tentar materializar um pouco isso, porque a gente fala de mudança cultural, parece que também, né? É igual o velho stream map, cabe qualquer coisa aí dentro, né? Legal, tem duas perguntas aqui de pessoas diferentes que são similares, né? Do Carlos Eduardo Ivas Castro e do Renato Rodrigues, sobre como que fica a fase de UAT, os testes de aceitação de usuário, e aí até coloco aqui um contexto de que quando esses testes são pré-requisito para se fazer a abertura da Gmood, Gmood para produção. Comenta um pouco aí, nessa última pergunta aí. A gente precisa decretar o fim da Gmood, né? Quando você fala de DevOps, você tá... E aí tem uma mudança até de política interna, né? Você vê como... esse assunto é muito bacana, porque ele vai ramificando, e vai ramificando na estrutura da organização, né? Ele vai muito além do conceito em si, de uma aplicação local. Tem que mudar as políticas da organização, tem que mudar a cabeça da auditoria. Exato. Então, os testes, mas é importante pensar assim, né? Os testes, eles não são deixados de lado. Eu não vou falar, tá bom, eu não vou fazer mais o CIT ou o AT, eu vou continuar fazendo, eu preciso fazer. Mas eu vou mostrar para o auditor ou para a equipe que precisa assinar junto,
eu vou demonstrar que aqueles testes estão sendo feitos de formas automatizadas, e aí eu vou ter uma série de artefatos em termos de relatório mesmo, né? E até algumas ferramentas que gravam alguns testes e tal. É um outro modo de... Eu não vou usar a palavra, não é convencimento, mas é um outro modo, é uma outra abordagem. Eu não estou deixando de fazer, isso não vai se deixar de lado, eu preciso fazer teste. Mas qual que é o ganho que eu vou mostrar? Ao invés de eu ter 20 pessoas fazendo o AT por um mês, eu fiz essa mesma quantidade de testes, ou muito mais, em um dia. Né? Essa é a percepção. Não, mas como é que você fez? Tá aqui, ó. Aí eu tenho os relatórios, tenho as estatísticas, tenho as frentes que deram erro, tenho vídeos gravados, eu tenho uma série de novos artefatos que eu vou usar para demonstrar que aqueles testes estão sendo feitos e estão sendo feitos com mais apuro do que 20, 30 pessoas fazendo por um mês, né? E eu posso rodar isso de forma constante, né? Eu posso rodar testes de forma contínua. Eu tenho uma máquina que roda teste 24/7. Imagina, quando você começa a mostrar isso, aí tem a mudança do lado da auditoria ou qualquer pré-requisito, ou qualquer processo de pré-requisito. Claro que estou falando aqui, parece, não tem nada de simples aqui, porque a gente precisa ir convencendo aos poucos, né? De novo, na ideia de tornando o anterior obsoleto, né? Se eu consigo estruturar e dizer, olha, eu conseguia fazer 1000 testes por semana, agora eu estou fazendo 1000 testes por dia, né? Quem que não vai dizer, não, tá bom, não quero, eu quero que você faça só 1000 por semana, né? Então, na ideia de tornar a anterior obsoleta. Então, voltando, eu não vou descartar testes, nunca, não é essa a ideia. Eu vou manter, smoke test, por exemplo, a gente sempre mantém alguma coisa acontecendo, né? Sempre alguém vai lá e faz um exploratório, alguma coisa, né? Mas eu vou manter. O que eu preciso fazer aí é comprar essa briga em relação a processos, processos organizacionais, mostrando os benefícios que são maiores com a automação de teste e mostrando que eu estou fazendo muito mais testes do que eu fazia, e aí devagarinho mudar realmente os processos da organização até que a gente consiga aposentar a nossa RDM, né? Aposentar sim, né? Aposentar, eu vou ter log de tudo, eu vou saber a minha RDM, ela muda de forma, e ela não precisa ter 30 assinaturas mais, né? Eu consigo demonstrar que o meu pipeline automático, ele é tão robusto e gera tanta evidência, ou até mais do que eu gero nos processos manuais, né? Gostei bastante desse mote aí de o novo sucedendo o antigo e as pessoas não querendo mais, né? Eu lembro de passar realmente por isso, a percepção das áreas usuárias, né? Que há um tempo atrás faziam testes pouco estruturados, mais para exploratório do que bem estruturadinho, e passavam muito tempo testando, achavam que achavam muitos defeitos, aí botavam em produção, virava tudo incidente. Depois a gente passou por uma fase de bastante teste manual, por uma empresa especializada de teste, e aí o usuário já passou a sentir uma diferença grande, né? Falando, nossa, mas vocês acharam tudo isso de defeito antes de eu começar a testar? E aí quando eles passam a testar, o foco deles mudou, só fala de cenário de negócio, não fica testando funcionalidade assim muito detalhada, eles vão e tentam estressar mesmo, mas nesse caso especificamente de um cliente assim, funciona, eles vão lá e estressam os casos de negócio. E aí quando você entra com a automação, eles percebem também nitidamente que o código permanece estável, tudo que já existia no sistema, né, automatizando os regressivos, né, o sistema continua estável e você vai dando foco no teste só no incrementozinho que você está fazendo, né? Eu falo de feedbacks que eu ouço das áreas usuárias, né? Como reflexo dos trabalhos de teste estruturados e depois de automação de testes. Funciona bem isso daí. Legal. Isso aí, legal. Seu recado final aí, para a gente fechar a noite.
Quero te agradecer novamente aí pelo teu tempo, por ter dispensado o tempo aqui. Espero que o pessoal tenha podido aproveitar bastante. O pessoal que já saiu aqui estava agradecendo, pedindo depois a apresentação e agradecendo bastante aí a tua disponibilidade, que foi bem esclarecedora. Fica à vontade aí. Não, maravilha, eu que agradeço aí a oportunidade. Para mim é um prazer dividir isso e poder participar dessa onda que está sendo construída junto, né? A gente não tem o manifesto DevOps, né? Onde a gente pode ir lá e falar, bom, tá bom, mas quais são? Não, assim, a coisa está em construção mesmo, né? Talvez daqui a um tempo a gente tenha um BOC aí de alguma entidade, mas é legal participar do momento, né? A gente está vivendo algo que está sendo construído na frente dos nossos olhos e poder participar disso e contribuir, trocar ideias. Para mim é um prazer, para mim é um prazer. A apresentação, eu já subi ela no SlideShare, a gente coloca o link aí, a gente pode mandar, circular por e-mail e colocar depois nos comentários aí do próprio YouTube, que essa apresentação vai ficar, ela toda fica gravada, né, fica aí no YouTube, a gente põe o link lá também, tá? Mas já tá no SlideShare, a gente compartilha. Legal. Para fechar aí, ó, tem uma última pergunta aí do Carlos Eduardo, perguntando, a meu ver, a gestão de mudanças permanece extremamente conectada e sincronizada com as etapas do DevOps, ou estou errado? Acho que é parecido aí com o que você estava falando, né, Rodrigo? Eu acho que a gestão de mudança, você passa, assim como a gente falou, né, eu pensei agora assim, assim como a gente falou de infraestrutura como código, é praticamente se a gestão de mudança virasse código, porque você vai colocar todas as travas que você quiser, né, e você achar necessário, inclusive travas que você não consegue pegar hoje na gestão de mudança, né, ainda mais se a gente puxar, é muito interessante ver o paralelo aí DevOps ITIL, por exemplo, né? Que o ITIL parece uma coisa um pouco mais dura ali, engessada, fala, caramba, como é que eu vou trazer essas coisas eu tenho um ITIL muito forte aqui, eu tenho uma série de processos. Não, pelo contrário, se você pegar todos aqueles requisitos que o ITIL vai pedir, se você consegue colocar e configurar aquilo para ser testado, para ver se o que você quer não mudou, o estado, né? Continua da mesma forma. Então eu acho que isso traz a gestão de mudança para dentro da automação, né, do pipeline, e você consegue fazer a gestão de mudança e saber o que está acontecendo como você nunca soube. Né? Você vai ganhar mais visibilidade. Parece que a gente vai perder no primeiro momento a visibilidade, mas não, porque você vai poder configurar e contar para essa esteira automatizada tudo aquilo que você quer. Olha, né, eu já vi casos, por exemplo, onde havia configuração do local do logo, por exemplo. Eles tinham um problema onde o pessoal mexia na página e mudava um pouquinho o logo, e eles queriam o logo no pixel tal. Então, inclusive, isso veio para dentro da esteira, e quando um pixel saísse de lado, isso para trás, né? Só estou dando um exemplo do nível de coisa que você pode trazer para dentro dessa esteira e reforçando que tudo que você quiser trazer de gestão de mudança, você consegue. Você vai ter mais informação do que você tem hoje. É verdade. Eu também percebo nisso, assim, a fusão dos times de Dev e Ops. O time de Dev, ele precisa fazer um movimento de entender mais profundamente como é a aplicação dele em produção, que são aqueles cenários que você estava falando lá no começo, né? Mas eu fiz aqui uma funcional, e aí fiz uma especificação, a minha fábrica desenvolveu um código, eu não conheço bem o código, mas põe o código no ar, e ele nada performático. Então, o dev tem que fazer esse movimento de entender mais profundamente como que é a operação real da sua aplicação em produção, né? E, em contrapartida, o Ops faz um movimento de ser mais business aware, né? Porque também fica muito no mundo, eventualmente, da tecnologia propriamente dita, e ele acaba tendo essa oportunidade de fazer um movimento de ser mais aware do negócio que está por trás daquele monte de siglas, aquele monte de servidores ali que ele está operando, né?
E no caso da gestão de mudanças, é isso aí mesmo, ele precisa fazer parte, se meter em todo o processo de desenvolvimento, teste, deploy, de maneira que os controles aconteçam naturalmente dentro do processo, né? Não que ele precise, no final, ficar pegando 35 páginas de justificativas, de documentações, para depois, para fins de auditoria, provar que tudo que precisava ter sido feito, foi feito. Acaba virando passos da ferramenta, né? E os controles acontecem naturalmente, né? Durante o trabalho dia a dia. Indo bem no limite aí desse conceito, eu estava vendo no blog da Netflix saiu alguns números, e hoje eles estão preferindo matar instâncias do que alterar instâncias, né? Então, se eu preciso fazer uma alteração, e eu preciso fazer o deploy dessa alteração, deu ir lá na máquina que existe e fazer essa alteração, não. Eu mato a que existe e crio uma nova. Isso está possibilitando que, na pior das hipóteses, se alguém conseguir burlar qualquer nível de automação, em pouco tempo essa instância vai estar fora. Né? Então, meu ambiente fica limpo num tanto absurdo. Né? A média de tempo de vida das instâncias no Netflix hoje está em 3 semanas. Né? Então, o cara que está subindo hoje, daqui 3 semanas ele não existe mais. Então, na pior das hipóteses, se alguém conseguiu burlar todas as travas, no máximo em 3 semanas, aquele ajuste que ele fez naquela instância está fora, né? E eu garanto meu ambiente limpo. Então, isso eu estou levando no limite, né? No limite com um exemplo que está acontecendo, né? Com um case real. Legal. Show de bola. Obrigado, Rodrigo, pelo teu tempo aí, por compartilhar esse conhecimento rico com a gente. Obrigado aí por todos vocês que participaram hoje. E estamos terminando aí quase na hora de vocês assistirem o futebol. Né? Vai dar tempo ainda de ver o primeiro tempo. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente manda, então, o link dessa nossa apresentação ao vivo. Aqui o Rodrigo vai dar uma editada, tirar o tempo inicial ali das conexões, e depois a gente divulga todo o link para vocês, e vai a apresentação com os vários links aí bastante importantes do Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo teu tempo. Muito obrigado a vocês também por estarem aqui conosco hoje. Até uma próxima, até um próximo ou webinar ou presencial. A gente se vê por aí nas palestras da vida, compartilhando nosso conhecimento, fazendo novos contatos. Super obrigado. Boa noite. Imagina. Bom descanso, bom trabalho. Boa noite, pessoal. Tchau, Até logo. tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.